Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Adailton Ferreira, congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade de Formosa, Goiás. E quero, neste momento, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez reunidos e participando de um projeto grandioso como este, leitura diária da Bíblia. Meus queridos, no áudio de ontem nós falamos sobre a questão relacionada aos sacerdotes, as suas responsabilidades, os seus caprichos, os interesses relacionados às funções, a questão da santidade, a questão do compromisso, a questão da responsabilidade para assumir tal ofício de tão grande importância. Porém, no áudio de hoje, nós iremos falar sobre a questão do sumo sacerdote. Talvez pareça ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Sacerdote e sumo sacerdote são duas funções distintas no templo do Senhor. E na época de Moisés, quando foi determinado a lei sacerdotal, o Senhor ele passou para Moisés as orientações com relação também ao sumo sacerdote. E nós vimos que nos versículos de 1 a 10, a 9, melhor dizendo, as responsabilidades de um sacerdote, elas eram exigidas de uma forma muito rígida, muito concisa. Falava nos primeiros 9 versículos do capítulo 21 de Levítico que o sacerdote ele não poderia se contaminar com cadáveres ou com falecidos, tocar em mortos, com exceção de seu pai e sua mãe ou uma irmã virgem que não tivesse marido, né? Nesse caso, ele estava liberado para tocar. Com relação ao sumo sacerdote, as exigências para assumir esta função, ela vai um pouco mais além. Que mesmo o pai ou a mãe ou uma irmã virgem do sumo sacerdote viesse a morrer, mesmo assim, ele não poderia sair do tabernáculo para ir visitar o seu ente querido que havia falecido. Como eu disse e repito, mesmo que fosse sua mãe ou seu pai ou a sua irmã. As exigências para o sumo sacerdote, irmãos, elas são um pouco mais rigorosas por motivos óbvios. Nós sabemos que o sumo sacerdote, ele é uma simbologia de Cristo, ele representava o Senhor aqui na terra. Então, para se ser um sumo sacerdote, havia algumas exigências um pouco além daquelas que foram exigidas para o sacerdote. E nós vemos aqui do versículo 10 em diante que o texto vai nos dizer que o sumo sacerdote, como eu falei, não poderia se contaminar com o falecido, mesmo que esses fossem seus pais. Por quê? Porque ele havia sido ungido o sumo sacerdote e o texto diz que a coroa, ou seja, o azeite que foi derramado sobre a sua cabeça, era como um óleo, irmãos, que simbolizava a santidade do Senhor, a santidade do nosso Deus. Então, por esse motivo, ele não poderia tocar em falecidos, em entrar em tendas que havia falecido alguém, não poderia rasgar as suas vestes em sinal de luto, porque algumas crenças, alguns templos pagãos tinham seu sumo sacerdote e eles tinham essa prática de rasgarem as suas vestes para simbolizar o seu luto. Porém, quando Deus coloca as leis com relação aos sacerdotes e sumos sacerdotes para Moisés, Deus estabelece esse quesito aqui para que seja observado e respeitado de uma forma literal. Então, o sumo sacerdote, irmãos, ele não poderia também ter algum defeito físico. O seu corpo teria que ser um corpo perfeito, ele teria que ter os seus membros perfeitos, tudo nos seus devidos lugares. Não poderia, irmãos, ter cegueira, sarna, impinge, não poderia ter um olho cego, não poderia ser cego, não poderia ter nariz achatado, membros longos demais. Teria que ser um homem de estatura perfeita. Além do seu caráter espiritual, além da sua santidade diante de Deus, ele teria que ser um homem de estatura, fisicamente falando, perfeita. Como eu já falei, por quê? Porque ele simboliza Cristo. Ele era a figura de Cristo naquela época. Ou seja, a sua santidade, o seu caráter, a sua forma física, tudo, irmãos, teria que ser perfeita porque ele simbolizava o Cristo que no futuro viria na terra para morrer por todos nós
e para nos livrar da nossa culpa pelo pecado. E aqui nós vemos que quando Moisés passa essas ordenanças para Arão e os seus filhos, ele determina que aquilo que Deus coloca para eles tem que ser cumprido à risca, tem que ser levado a sério, não pode se brincar com as coisas santas. E a gente vê que quando o Senhor determina que homens com defeitos físicos não poderiam assistir no templo como sumo sacerdote, porém o Senhor deixa bem claro que eles não poderiam chegar-se ao templo, não poderiam chegar ao véu, mas eles poderiam se alimentar das refeições que eram assim direcionadas para a família sacerdotal. Ou seja, eles poderiam comer do pão do Senhor, tanto do santo quanto do santíssimo. Nós sabemos, irmãos, que os sacerdotes eles tinham as obrigações de fazer o sacrifício, fazer as ofertas, receber as ofertas, e tanto de animais como de alimentos. E os animais que eram para ser sacrificados eram os sacerdotes que faziam essa função. E o sumo sacerdote, irmãos, ele teria que entrar uma vez no ano, uma vez só no ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer ali ou aspergir o sangue dos sacrifícios que foram feitos pelos sacerdotes. Assim, ele estava representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sumo sacerdote, como servo de Deus, como homem de Deus escolhido, separado, ungido pelo Senhor, ele teria que ter a função, irmãos, de ser esse símbolo de Cristo na terra naquela época, porque o Cristo que viria morrer por nós, ele também é perfeito, ele também não tem mácula. E aqui nós vimos que o sumo sacerdote, quando nascia da linhagem de Arão, ele mesmo que nascesse com defeito, ele tinha a descendência sacerdotal. Por nascimento, ele era sacerdote. Porém, ele não poderia exercer a função sacerdotal se tivesse algum defeito físico, se tivesse algum problema físico. Veja que o texto ele nos diz, irmãos, que esse capítulo 21, do versículo 10 em diante, ele vai dizer que até um sacerdote que estivesse nas suas funções e quebrasse a mão ou um pé, ele não poderia mais continuar como sumo sacerdote, não poderia mais assumir essas funções. Então veja que é bem rigoroso, mas por quê? Porque a sua representação, aquele que ele representava, era perfeito, era completamente perfeito, não tinha defeito, não tinha ossos quebrados, não tinha marca, não tinha nenhum sinal, tudo perfeito, irmãos. Então, o sumo sacerdote ele precisava ser dessa forma. Nós vemos que se a gente pegar o templo e dividir em 3 partes, tabernáculo do Senhor, nós vamos ter ali o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio, todas as pessoas chegavam ali para trazer as suas ofertas, os seus sacrifícios. No lugar santo, os sacerdotes poderiam adentrar para ali fazer também os seus rituais, adorar a Deus da sua forma ali. Porém, no lugar santíssimo, apenas e unicamente o sumo sacerdote adentrava uma única vez no ano. E a Bíblia diz que ele tinha que adentrar ao Santo dos Santos com sangue, não poderia entrar lá sem sangue, irmãos, teria que entrar com sangue. E por que isso? Mais uma vez representando Cristo. Porque Cristo, irmãos, a gente sabe que Cristo ele morreu por nós uma única vez, derramando o seu sangue puro, imaculado, sem defeito, para remir o nosso pecado, para apagar a nossa culpa, para apagar a mancha que o pecado deixava em nós. O sumo sacerdote, ele tinha essa função. Se a gente entender que como o símbolo de Cristo, como representação do Senhor aqui na terra na época do tabernáculo mosaico, a gente vai entender as exigências que Deus fez para que o homem pudesse assumir essa função de sumo sacerdote. Nós não temos aqui, irmãos, nenhuma acepção de pessoas, nós não temos aqui Deus fazendo acepção de pessoas. Por quê? Porque a exigência dele, irmão, era para que o homem que fosse sumo sacerdote representasse o seu filho, que um dia viria à terra para salvar toda a humanidade. Veja que aqui no capítulo 9, versículo 7 do livro aos Hebreus, diz assim, irmãos, o versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de toda a ignorância do povo. Veja que aqui o Senhor está determinando que o sumo sacerdote entrava uma única vez no Santo dos Santos, levando sangue. Para quê? Para que fosse expiado tanto o seu pecado, quanto o pecado de toda a nação, de todo o povo que estava ali para adorar o Senhor.
a gente entende, irmãos, que o Senhor ele estava aqui fazendo com que o homem entendesse que não era simplesmente de qualquer forma, não era qualquer pessoa. Porque o Senhor está fazendo acepção. Não, o Senhor queria alguém que fosse perfeito, que representasse o seu filho de uma forma perfeita. Então aqui nós entendemos por esse texto aqui o que o Senhor está querendo. E no versículo 12, irmãos, diz assim, olha, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então veja que aqui o Senhor ele fez o seu sacrifício, irmãos, como cordeiro imaculado, como o animal que foi levado para o matadouro, aquela ovelha muda que é levada para o matadouro para ser sacrificada. Ele fez isso, irmãos, uma única vez. E assim como o sumo sacerdote, ele entrava uma única vez no ano com o sangue em suas mãos para levar até o altar do Senhor ali, na presença do Senhor, no Santo dos Santos. O Senhor também entrou no lugar santo dos santos, não esse tabernáculo feito pelo homem, mas um tabernáculo superior, um tabernáculo que está nos céus, onde o Senhor havia preparado. E aqui a gente entende, irmãos, que quando o sumo sacerdote ali nos rituais do templo, do tabernáculo, os sacerdotes faziam os sacrifícios ali e o homem levava um animal para ser sacrificado. O que significava isso? O que simbolizava isso? Simbolizava que aquele indivíduo estava transferindo o seu pecado, a sua culpa para aquele animal, porque alguém tinha que morrer para ser expiado o pecado dele. Então, como o homem não queria morrer, ele levava um animal para ser sacrificado no seu lugar. Da mesma forma, assim como para nós, teríamos que morrer. O nosso único destino garantido era a morte, irmãos, porque somos pecadores, somos pessoas ímpias. Porém, o Senhor, ele assumiu o nosso lugar como cordeiro sacrificial, como cordeiro imaculado para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue. E o que nós fizemos? Transferimos o nosso pecado, a nossa culpa para Cristo, e ele assim foi imolado em nosso lugar, ele assim foi morto em nosso lugar, foi sacrificado, e esse sacrifício foi um sacrifício que fez com que fôssemos redimidos para todo sempre, se assim permanecermos na sua presença. E aqui, amados, nós podemos ver que se fazia necessário um último sacrifício. Se fazia necessário um sacrifício definitivo para que tudo fosse resolvido. Ou seja, para que a questão do pecado fosse solucionada. Então, aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele, como Cordeiro Imaculado, ele se oferece para nos livrar desta mágoa, desta mancha do pecado, melhor dizendo. Por quê? Porque o homem, irmãos, quando caiu no Jardim do Éden, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele foi destituído da glória de Deus. Então, essa destituição tornou o homem um pecador e ele tinha que ser restaurado. A gente vê que nesse livro de Levítico, no capítulo 21 em especial, a gente vê o sacrifício sendo feito através dos sacerdotes, que todas as pessoas que precisavam expiar o seu pecado, ela levava um animal. Tinha que haver um sacrifício para que esse pecado fosse expiado. E esses homens, eles levavam um animal de acordo com o número da sua família, como representante da sua família. Ele ia, e no momento da imolação deste animal, ou seja, do sacrifício, de cravar o punhal neste animal para sacrificá-lo, aquela pessoa, aquele indivíduo, colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal e era como se os seus pecados fossem transferidos para este animal. Então este animal pagava uma culpa que não era dele. Assim foi Cristo, amados, assim foi Cristo. Cristo, ele pagou um preço que não era dele. A culpa do pecado é minha e é sua. Nós é que deveríamos morrer por nossos pecados, mas Cristo fez isso por cada um de nós. Veja que quando o Senhor, ele exige que o sumo sacerdote ele seja perfeito, completamente perfeito de estatura, de físico, de espiritualidade, de caráter, é porque esse sumo sacerdote, como eu já falei anteriormente, ele representa Cristo. Então, se fazia necessário existir ou acontecer um último sacrifício.
Então esse sacrifício acontece aonde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário acontece o último sacrifício. E quando Jesus ele é imolado na cruz do Calvário e ele não abre a sua boca para reclamar dos seus algozes, ele está dizendo assim, olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele Cordeiro que João Batista anunciou. Então João, ele anunciou um Cordeiro que seria imolado e que não abriria a sua boca. Esse era Jesus. Aqui Jesus ele está sendo, primeiramente, o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é imolado, quando Jesus morre, irmãos, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz lá em Hebreus, que a gente já leu, que ele vai agora ao céu, ao Santo dos Santos, um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo preparado por Deus para que este sumo sacerdote, que é Cristo, possa chegar, se adentrar naquele local que é o Santo dos Santos e oferecer o seu sangue como expiação dos pecados da humanidade. É interessante, irmãos, que quando o Senhor ele dá a mensagem para Moisés e Moisés transmite ao sacerdote Arão e a sua descendência, ele está dizendo assim, olha, ninguém da sua linhagem, ninguém da sua descendência, nenhum dos seus poderá, que tenha defeito, poderá assumir a função de sumo sacerdote. E por que isso? Porque Cristo era perfeito, Cristo foi perfeito aqui na terra. Cristo não teve um osso quebrado, não tinha um defeito, não tinha nenhuma verruga, não tinha nada, irmãos, ele era perfeito. Por isso o sumo sacerdote existia essa exigência para ele. E a gente vê, irmãos, que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, de braços abertos, ele está querendo dizer ali, eu imagino que essa mensagem seja transmitida para todos nós da seguinte forma: vinde a mim, vós os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Veja que Cristo aqui ele está dizendo, olha, eu sou aqui aquele que vai aliviar as suas fadigas. A fadiga do teu pecado, eu vou aliviar aqui na cruz do Calvário. É só você vir a mim. E aquele sacrifício, irmãos, a Bíblia diz que ele foi feito uma única vez para a redenção de toda a humanidade. E quando fala toda a humanidade, irmãos, é todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo pelo sumo sacerdote Cristo Jesus. E Jesus aqui, ele recebe uma mensagem que ele não é um sumo sacerdote qualquer. Ele não é da linhagem de Arão. Ele é da linhagem de Melquisedeque. Veja que a diferença aqui é grande. Ele é da linhagem de Melquisedeque. Então, irmãos, quando a gente começa a analisar essas questões, a gente vê que Jesus ele foi um sumo sacerdote perfeito. E quando ele ressuscita, que sobe aos céus, ele está entrando no Santo dos Santos para fazer a expiação do meio do seu pecado. Ou seja, aspergir o seu sangue que purifica o homem de todo o seu pecado. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, aparece às mulheres que foram ao túmulo lá para poder embalsamá-lo, ou fazer ali os devidos rituais para o seu sepultamento de forma, digamos assim, de forma clara, de forma objetiva, né? Ele está dizendo assim, olha, eu ressuscitei. E aí você vê lá em João 11, 25, que ele fala para Maria, fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele ressuscitou, amados, ele ressuscitou. Nós seremos ressuscitados com ele na glória. Então, o sumo sacerdote, irmãos, no tabernáculo, a função dele era entrar uma vez por ano para aspergir o sangue, né? Entrar munido de sangue para aspergir o sangue ali no altar. E esse sangue ali, ele estava expiando a sua culpa, a sua própria culpa, o seu próprio pecado e de todo o seu povo. Porém, Cristo, a diferença é muito grande. Cristo, ele derrama o seu sangue não para expiar a sua culpa, porque ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Mas era para expiar o pecado de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Veja, irmãos, que como sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele toma posse dessa sua função sacerdotal e ele chega ao trono celestial para, de lá, irmãos, interceder por mim e por você. Entenda que a função sumo sacerdotal de Cristo, ela é perfeita em todos os aspectos. O sumo sacerdote no tabernáculo, ele teria que ser perfeito em todos os aspectos.
porque simbolizava o Senhor Jesus, porque ele representava o Senhor Jesus, porque ele era um representante de Deus na terra, simbolizando a Cristo, o seu Filho, que um dia viria a essa terra para salvar, para restaurar, para levar de volta o homem a Deus, porque ele havia se afastado. Para que nós possamos entender claramente, o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor diante de Deus, ele é aquele que intercede por mim e por você. Quando Cristo na cruz do Calvário é imolado, irmãos, ou sacrificado, o que isso significa? Significa que nós estamos transferindo os nossos pecados para Ele. Assim como os homens faziam lá no Velho Testamento, lá em Levítico, lá no tabernáculo com os sacerdotes, quando ele ia imolar o animal, o homem colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, como se tivesse transferido o seu pecado para aquele animal. Assim nós fizemos com Cristo. Nós transferimos o nosso pecado para Ele, para que Ele pagasse um preço que eu e você não teríamos condições de pagar. A função sumo sacerdotal, irmãos, é uma função de grande honra, de grande responsabilidade. É aquele que representa Cristo. Então, cada sumo sacerdote na história da Bíblia, eles representavam o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê a sua graça, que nós possamos aprender a amar os nossos sacerdotes e a respeitá-los, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém e graças a Deus.